Senhor Jesus, meus queridos e minhas queridas, graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos juntos na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje uma palavra que o Senhor ardeu aqui no meu coração, que se encontra aqui no livro de Josué, no capítulo 1, que diz assim: Deus fala a Josué e anima-o. Graças a Deus, como o nosso Deus é bom, né? Com a manhã chuvosa aqui na minha cidade, coisa boa, né? A chuva é uma coisa boa que o Senhor nos preparou. E um dia chuvoso é a coisa mais linda, né? De se presenciar, de se contemplar. Estamos no inverno, então nós temos uma chuva de inverno aqui, uma chuva fina, uma garoa fina. Vamos para a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que palavra maravilhosa, né? É muito bom a gente ler a palavra do Senhor. Às vezes a gente lê só um versículo, né? E aí as pessoas não entendem muito bem. Então é bom a gente ler todo o texto para as pessoas entenderem. A palavra do Senhor nos fala que quando Deus ele disse para Moisés falar a rocha, Moisés ele bateu na rocha e não era para ele bater na rocha. E já vinha algumas coisas acontecendo e o Senhor ele já estava, né? Vamos se dizer assim, aborrecido, né? Com as coisas que o povo vinha fazendo e Moisés nervoso. E ali Deus falou para Moisés, porque ele desobedeceu, Deus deu uma ordem de uma maneira, ele fez de outra forma. Deus falou que ele não ia entrar na terra prometida. Então ele falou para Moisés subir num monte bem alto. E lá ele ia mostrar para ele a terra que o Senhor tinha jurado ao povo de Israel, mas ele não ia entrar. Imagine, irmãos, quanto tempo, né, que Moisés lutou, quase 40 anos no deserto, e agora por causa de uma atitude, né, várias atitudes talvez, e essa atitude foi a gota d'água, né, o Senhor não deixou ele entrar na terra prometida, mas mostrou para ele. E agora Moisés, depois que ele subiu nesse monte alto, Deus levou Moisés morreu,
E o próprio Deus que escondeu o corpo de Moisés, porque Moisés ele era um profeta muito importante para o povo de Israel. Era um homem, um profeta muito usado nas mãos do Senhor, e o Senhor usava ele de uma maneira especial. Então o povo, eles tinham muita fé na vida de Moisés. E se eles soubessem aonde o corpo de Moisés teria sido enterrado, talvez eles fariam de um lugar de idolatria aquele lugar. Deus não permitiu, então o próprio Senhor escondeu o corpo de Moisés. Só o nosso Deus sabe onde que Moisés foi enterrado. E ali depois que Moisés morreu, antes mesmo de Moisés morrer, Josué já era auxiliar de Moisés. E ali Deus falou com Moisés, com Josué nesta palavra, né? Josué estava talvez desanimado, talvez o Josué estava temeroso, porque ele sabia como que ia ser enfrentar aquela situação, aquela multidão de pessoas, e substituir um grande líder, né? Que Moisés ele foi um grande líder. Moisés foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco foi Moisés que escreveu, e alguns salmos também foi Moisés que escreveu. E Moisés era um grande homem de Deus. Só que, irmãos, ele era um grande homem de Deus porque ele estava na presença de Deus, né? Deus usava ele. Aí Deus ele fala com Josué: assim como eu fui com Moisés, eu também vou ser com você. Aí Deus falou para ele, né, Josué, Moisés, meu servo, já é morto. Então você se levanta, porque você está meio desanimado aí, se levanta porque você precisa passar esse Jordão com esse povo. E ali Deus deu várias instruções para Josué. Falou para ele, né, que era para ele se levantar e que todo lugar que ele fosse pisar, a planta dos pés dele, o Senhor ia dar para ele, né, que tudo, que Deus ia sustentar ele, que ninguém ia suster diante dele, que do jeito que ele foi com Moisés, ele ia ser com ele todos os dias da vida dele, que ele não ia deixar Josué, ele não ia desamparar Josué. E Deus vem falando: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos teus pais. Deus manda ele se esforçar, que ele tenha muito bom ânimo, aleluia, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, porque Deus deu uma lei para Moisés e aquela lei precisava ser cumprida. Então Deus está falando com Josué, né? E ali Deus fala para Josué meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite, porque é através da palavra do Senhor que ele ia fazer prosperar o próprio caminho dele, ia conduzir as outras pessoas, né? Ó, medita na lei de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, para nós termos vitória, precisamos seguir esses conselhos que Deus deu para Josué, né? Obedecer a palavra do Senhor, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, ter o cuidado de fazer tudo conforme está escrito nele, né? Então, tem um bônus, tem uma promessa que, se nós fizermos tudo que Deus está mandando, nós vamos fazer prosperar o nosso caminho e vamos nos conduzir prudentemente. Aleluia! E ali o Senhor fecha essas instruções dizendo para ele assim, ó: não te mandei eu? Esforça-te e tem muito bom ânimo. Não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que nós precisamos é de uma palavra do Senhor. Se o Senhor falou que Ele está com você, se o Senhor falou para você se esforçar, para você ter muito bom ânimo, para você se levantar, então pode fazer, porque a palavra é o Senhor que está falando, Ele é fiel para cumprir. E às vezes você pode falar assim, mas eu fiz isso e fiz aquilo no passado, mas o Senhor que te perdoou, Ele garante a sua vitória. A palavra do Senhor fala que Ele não lança os nossos erros, o nosso passado no nosso rosto. Quando Ele perdoa mesmo, e o Senhor Ele está conosco, e Ele conta comigo e com você para fazer a obra do Senhor. Então,
Tão somente se esforce na presença do Senhor, tenha ânimo, aleluia, porque o Senhor teu Deus é com você, por onde quer que você andar, aleluia, tudo que você for fazer, coloca o Senhor na sua frente, todas as decisões, busca Deus em oração, tudo nós temos que orar, buscar o Senhor, porque através da oração o Senhor vai nos direcionar para nós fazermos a obra do Senhor e fazer do querer do Senhor. Amém? Tudo que nós vamos fazer, nós temos que orar antes. Ler a palavra do Senhor, precisamos orar antes. Tudo nós temos que orar, buscar a face do Senhor. E o Senhor tem promessa para a nossa vida. Então se esforça, repreenda esse desânimo da sua vida, peça para o Senhor, Senhor, repreenda esse desânimo e me levanta na tua presença. E o Senhor, Ele é poderoso para te levantar, para te guardar, para te dar um dia abençoado na presença dEle. O Senhor teu Deus é contigo, amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos clamar a face do Senhor nesta manhã.